Então, logos e rema são vocábulos gregos, significa palavra. O Novo Testamento, ele foi escrito em grego. Ele foi traduzido para nós. Quando alguém foi traduzir a Bíblia, ele traduziu, que chegou a nós, traduziu do grego para o inglês e do inglês para nós. Então, quando veio do grego para cá, tinha duas palavras, dois significados para o termo palavra. Um era rema, outro era logos. Mas o português, tanto para o logos quanto para o rema, ele tem apenas um vocábulo que chama palavra. Então, para entender o que Deus está dizendo aqui, nós temos que ampliar nossa mente e não olhar palavra em português, mas olhar palavra dentro do vocábulo grego, logos e rema. A primeira lição que eu queria que você entendesse, eu queria que você dissesse para o irmão que está do seu lado, é o seguinte: a palavra logos é um vocábulo grego que se traduz a palavra escrita de Deus. Então, o que é logos? É a Bíblia, é a palavra escrita, é aquilo que Deus falou. Amém? O que Deus falou no passado está escrito. Está o que? Registrado. E a rema? A rema é a palavra revelada de Deus. Não é o que Deus falou, é o que Deus está falando. Glória a Deus. Não é o que foi escrito a primeira vez, é o que está sendo dito a segunda vez. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Glória a Deus. Então nós vamos aprender algumas coisas muito especiais. Abra a sua Bíblia. Por isso que eu pedi você que ajudasse o irmão que está do seu lado. Em Jeremias capítulo 33, versículo 3. Depois dessa palavra, Deus vai te dar uma convicção no coração muito forte. E aí eu vou chamar você à frente para orar e Deus vai fazer milagre na sua vida. Mas muitos milagres estão retidos porque a gente não entende essa palavra. Você vai entendê-la a partir de hoje no nome de Jesus. Jeremias 33, versículo 1. Quem achou, diga um brado de vitória. Diz assim: e veio a palavra do Senhor a Jeremias, o quê? Segunda vez. Veio a palavra do Senhor a Jeremias segunda vez, estando ele ainda encerrado no pátio da guarda, dizendo. Então, que palavra foi essa? Veio a rema de Deus sobre Jeremias, porque Jeremias já conhecia a palavra. Amém? Jeremias era um profeta. Jeremias era um homem que tinha conhecimento de Deus, ele falava em nome de Deus. Mas agora o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui é que Deus se revelou a ele de uma forma o quê? Diferente. Deus trouxe a atualidade da presença dele na vida de Jeremias. Então o que diz a Bíblia? Jeremias estava encarcerado. Ele conhecia a palavra e estava encarcerado. Muita gente conhece a Bíblia, a Logos de Deus, está encarcerado, está preso. E só vai ter liberdade naquilo que pede ao Senhor quando receber a rema de Deus. O que Deus disse? Jeremias, é o Senhor que faz isso, é o Senhor que forma, é o Senhor que estabelece, o seu nome é Senhor. Clama a mim e eu vou te responder e anunciar coisas grandes e firmes que não sabe. Então Jeremias era um profeta, pensava que sabia tudo, porque conhecia o que estava escrito, mas não sabia nada, porque precisava da revelação. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Ele tinha todo o conhecimento do Logos, mas ele não tinha ainda a manifestação da rema, da revelação de Deus sobre a vida dele. Então diga para o irmão que está do seu lado: enquanto o Logos é o que Deus falou, a rema é o que Deus está falando para você. Glória a Deus. Então, a segunda coisa que nós vamos aprender hoje é que a Logos, que é a palavra escrita de Deus, ela foi escrita uma vez só e não pode acrescentar nada na Bíblia. Está escrito em Apocalipse, no último versículo,
que se alguém colocar um tio na Bíblia, vai ser jogado sobre ele todas as pragas do livro. Ninguém pode acrescentar, ninguém pode tirar nada da Bíblia. Glória a Deus. Porque o que está escrito está o quê? Escrito, está fechado. É isso aqui que nós temos para todos os tempos, para todas as pessoas. Então, a Logos de Deus é o quê? É uma palavra generalizada para todos os povos, em todos os tempos, para todas as pessoas. Mas e a rema de Deus? Glória a Deus. A rema de Deus é o quê? A rema de Deus é uma palavra específica. É uma revelação para uma pessoa, especificamente, para um tempo, para um momento. Enquanto a Logos de Deus é para todos os homens, a rema de Deus é só para você hoje. Quem está entendendo, levante a mão e diga glória a Deus. É só para o problema que você está vivendo. É só para a situação que você está passando. Então, quando você receber uma direção de Deus, uma revelação para a situação que você está passando, o milagre vai acontecer. Enquanto estiver escrito apenas na Bíblia, isso estiver apenas aqui na palavra escrita, não vai produzir milagre na sua vida. Mas quando isso aqui entrar dentro de você, o milagre vai acontecer no nome do Senhor Jesus. Amém? Quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus. Nós vamos consolidar essa palavra no seu coração. O livro de Mateus, no capítulo 14, no versículo 27. Mateus 14, 27. O que a palavra vai dizer? Quem achou, diga um glória bem alto. Glória! Jesus, porém, lhe falou logo dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondeu Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. A rema de Deus para Pedro: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Então, Jesus estava aqui andando sobre as águas. Os discípulos estavam numa tempestade no mar da Galileia. E o barco estava afundando. Jesus, de repente, aparece no meio do mar da Galileia, caminhando sobre as águas. Eles dizem: é um fantasma. Jesus diz: não, não sou fantasma, sou eu. E de repente, Pedro grita de lá: Senhor, se és tu, então eu quero pular do barco, quero andar sobre as águas como o Senhor está andando. Jesus disse: vem. Então, quando Jesus disse vem, era a palavra o quê? Rema para Pedro: vem, está autorizado, pode vir, vem. E Pedro fez o quê? Pisou sobre as águas e caminhou sobre as águas. Por quê? Não é comum caminhar sobre as águas. Não temos registro de pessoas andando pelas águas todo dia, não é verdade? Mas Jesus disse o quê? Vem! E Pedro foi, e Pedro andou, porque a rema de Deus se manifestou. Então, nós temos um relato, eu e a bispa tivemos conhecimento. Na Coreia do Sul houve um escândalo muito grande na igreja. A Coreia do Sul é a maior igreja do mundo, né? A maior igreja local do mundo. Ela tem mais de 600 mil membros. E essa igreja aconteceu um problema muito grave com 3 jovens, porque eles oram muito e as pessoas muito cheias de fé. E então houve um evento, mas havia um rio, e esse rio era impedimento para chegar ao evento. Então eles, cheios de unção, cheios de fé, aqueles jovens disseram: nós vamos atravessar no nome de Jesus. Então o que eles fizeram? E muita gente assistindo, muito público. Eles invocaram essa palavra, eles leram esse texto e disseram: se aconteceu com Pedro, tem que acontecer comigo. E eles disseram: se o Deus de Pedro é o nosso Deus, então nós temos que andar sobre as águas. O Deus de Pedro não mudou, então nós temos que atravessar esse rio. E os 3 pegaram, os 3 jovens, e pisaram na água. Correnteza muito forte, eles afundaram, morreram os 3 e amanheceram no mar. Então foi um escândalo muito grande. Por que Deus abandonou aqueles 3 jovens? Por que Deus deixou acontecer algo tão extraordinário, tão terrível na vida de 3 pessoas que confiaram nele? É porque a palavra rema era para Pedro, não era para eles. Amém? Jesus, uma vez, o diabo falou: pula, porque está escrito, não é? Está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardar em todos os seus caminhos. Mas a palavra que o diabo falou para Jesus era logos, não era rema. Jesus disse: não, eu não vou pular. Está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus.
Então, quando aqueles jovens assumiram o risco de pular, de saltar e andar naquelas águas, embora eles estavam invocando a palavra, mas não havia autorização, não tinha sido liberada aquela revelação. Jesus não tinha dito, vem. E é por isso que existem milagres que acontecem e existem milagres que não acontecem. Amém? Por exemplo, aqui na igreja, eu sepultei há 2 semanas atrás uma irmã querida, membro da igreja, tesoureiro da igreja, uma bênção. E quantas vezes eu fui ao hospital e orei e clamei por cura? Quantas vezes a igreja orou? Quantas vezes nós pedimos a Deus para curar a nossa irmã e ela não foi curada? Foi curada da depressão, estava trancada dentro do quarto e eu fui lá e oramos, Jesus salvou, passou a ser membro ativa da igreja, uma bênção, enfrentou o câncer de uma forma que trouxe maravilha na vida de muita gente, a família inteira, foi algo sobrenatural. E eu várias vezes disse, você vai ser curado em nome de Jesus, não foi. Mas aqui tem uma irmã ali atrás, né, que estava com câncer e foi curada. Né? Tem outra lá atrás, ó, visitante lá com o Reginaldo, olha lá, ó, eu cheguei e orei, determinei e o câncer foi embora. Tem outra lá que estava no hospital, lá completamente destruída, lá, sofrendo dores terríveis espirituais, eu orei e Jesus curou. Então por quê? Porque tem um momento da rema de Deus e tem um momento que não é a rema de Deus para aquela situação. E você tem que entender isso, porque na hora que você começar a entender isso, que Deus fala, vem, você tem que ir. Glória a Deus, aleluia. E toda vez que você entender que Deus fala, vem, e você for, o milagre vai acontecer. Levante a sua mão e diga glória a Deus. Pode ou não é forte essa palavra? Levante as 2 mãos, dê uma salva de palmas, bem forte. Então são coisas extraordinárias que acontecem na vida da igreja, é verdade ou não é? Não é verdade? Jesus faz coisas extraordinárias, Jesus faz coisas tremendas, mas é preciso que você entenda o tempo de Deus, e o tempo de Deus é a rema de Deus, amém? Levanta a mão e dá glória outra vez, que é forte. Vai ter muito milagre aqui hoje, em nome de Jesus. Diz para o irmão que está do seu lado assim, toda palavra que é rema deve ter como base a logos. Sem a logos não existe a rema. Então, a palavra rema, a palavra de ordem que cura, que é a ação direta para você, ela tem uma base. E a base qual é? O que está escrito. Apóstolo, determina sobre a minha vida a bênção financeira. E aí, vamos conferir na Bíblia. A pessoa é avarenta. A pessoa não entrega dízimos, não entrega ofertas. Tem um coração fechado financeiramente. Então eu posso profetizar à vontade a rema, porque a logos não dá respaldo. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Para que a rema aconteça, tem que estar respaldada pela logos que está escrita. Apóstolo, eu vou casar com uma pessoa que não serve ao Senhor, pessoa que aceita Jesus, já é casado, e aí ele vai ter o desafio de converter o cônjuge, é uma coisa. Mas a pessoa que vai procurar alguém para casar e vai procurar no mundo, olha, ora para que Deus possa preparar esse rapaz do mundo para mim. Não posso, porque não vai haver rema, aonde a logos não dá respaldo. Então é preciso que a logos te respalde e que você ore pelo milagre e aguarde no Senhor. Aguarde no Senhor. Aguarde no Senhor. Aguarde no Senhor. Quando Jesus disser, vem, você vai. Porque se Jesus disser, vem, e você não for, você perdeu o ponto. Amém? Passou. Glória a Deus. Passou. E os milagres têm passado por quê? Jesus disse, vem, e você não ouve, porque não está em oração. Vem, você não entende, porque não conhece a palavra. Vem, você não entende, porque não tem sensibilidade, porque não está ligado. E aí não tem milagres. Porque quando Jesus disse, vem, e você está atento para determinar, milagre vai acontecer. O câncer vai cair por terra, amém? As enfermidades espirituais vão cair por terra, as vitórias financeiras vão vir, Deus vai fazer coisas extraordinárias. Você tem que estar sintonizado, diga para o teu irmão, você deve estar sintonizado ao tempo de Deus e não ao seu tempo. Glória a Deus. Então nós vamos também dizer para o nosso irmão o seguinte, sem a rema
A Logos pode ser apenas informação. Sem a Logos não tem rema. Amém? Eu não posso profetizar o milagre de Deus se não está respaldado pela palavra. Mas o inverso também acontece. Se você só tem a Logos, você pode ser um religioso. Se você só tem o conhecimento, quanta gente tem o conhecimento da palavra? E o conhecimento da palavra pode até salvar. Existe um nível de fé que até salva pelo conhecimento da palavra. Mas o milagre só vai acontecer com a rema de Deus. Com o momento em que você entender que Deus está te autorizando a tomar posse desse milagre. Enquanto eu estou falando aqui, por exemplo, existem pessoas que o coração está começando a arder. E o que é essa ardência no coração? É Deus pode estar falando com você. Esse é o dia, esse é o momento que eu vou fazer um milagre extraordinário na sua vida. E aí você tem que estar atento para entender esse momento. Com alguns vai acontecer amanhã, com outros semana que vem, com outros mês que vem, mas com você pode ser hoje. Se a rema de Deus para você for hoje, hoje é o momento que você está preparado para receber. O que Deus tem, você não sai daqui sem receber, se estiver ligado no nome de Jesus. Amém? Levante a sua mão e diga glória a Deus. Abra sua Bíblia em João capítulo 5. Evangelho de João, capítulo 5, nós vamos aprender como que a Logos sem a rema também não vai funcionar os milagres. Assim como a rema sem a Logos não vai ter milagre, a Logos sem a rema também não vai ter milagres. João capítulo 5, versículo 2, vai dizer assim: ora, havia em Jerusalém, aonde que havia? Jerusalém. Próximo à porta de quem? Das ovelhas. Havia o que lá? Um tanque, um reservatório de água, chamado em hebreu, como é que era o nome em hebreu? Betesda, o qual tinha 5 alpendres. Nesse tanque jazia, ou seja, estava grande multidão. 24 horas tinha uma grande multidão em volta daquele tanque, de cegos, de coxo e paralítico, esperando o movimento das águas. Então o que as pessoas sabiam? As pessoas sabiam que a água daquele tanque era o quê? Milagrosa. As pessoas sabiam que quem mergulhasse naquele tanque ia ficar o quê? Curado. Mas não era a qualquer momento, tinha um tempo específico. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Não adiantava pular, toda hora pulava alguém. Como é que é? Tem milagre aqui, pulava e saía do mesmo jeito. Não é verdade? Saía, pulava de novo, saía do mesmo jeito, não tinha cura. Mas de vez em quando, vai dizer o texto, não é isso? Verso 4. É isso mesmo? Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava, ou seja, movimentava a água. O primeiro que descia, depois do movimento da água, era sarado de qualquer enfermidade que tiver. Então, o tanque era o que? A Logos, representava a palavra. Aquele tanque cura, aquele tanque restaura, aquele tanque muda a vida das pessoas. Aquela água transforma, aquela água pega o doente e torna ele são. Mas não é o tempo todo, tem um momento específico, tem uma hora específica. E tem que estar atento ao movimento das águas. Porque quem está atento, o movimento das águas aconteceu, pulou, é curado. Quem não está atento, vai esperar. E tinha um homem que estava esperando há quanto tempo? Quanto tempo você está esperando? Mas o anjo está o tempo todo agitando as águas. Quem sabe toda semana, quem sabe todo mês, está agitando. Mas o que acontece? Você perde a vez. E por que perde a vez? Porque não está sintonizado. Já viu que a televisão, para a gente assistir o canal, tem que estar o quê? Sintonizado. Tem que estar ligado. Diga para o irmão que está do seu lado. Primeiro. Tem que estar ligado. Não é verdade? Primeiro tem que estar ligado. Se não estiver ligado, irmão, Zé Fininho, zerado. Na dica de nada. Tá? Mas ainda, além de estar ligado, tem que estar o quê? Sintonizado. E quem vai sintonizar? É a oração, é a palavra. É quando você vem à igreja e Deus fala com você. E quando o apóstolo está pregando, o pastor está pregando, e você ouviu a palavra e disse: meu Deus, isso é para a minha vida. Parece estar falando comigo. Ô glória, não é verdade? Não é? Meu Deus, parece que a minha vida é o que eu estou vivendo. Deus agir na sua vida, no seu impossível e mudar qualquer situação. Esse é o momento exato. E é isso que Deus vai fazer hoje, no nome de Jesus. Amém? Quem crê, levante a mão e diga glória a Deus. Glória a Deus.
E o último texto que eu quero abordar está em João, Evangelho de João também, capítulo 1. João capítulo 1, que vai nos ensinar que a Bíblia é a Logos de Deus Pai, mas Jesus é a Rema de Deus Pai. Então, João capítulo 1 diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Está falando de Jesus, amém? Verbo é o que? Palavra. A palavra rema, a palavra que age. É por isso que Jesus disse: sem mim nada podeis fazer, porque nada acontece sem que Jesus realize. Glória a Deus. Aquele que está em mim dá muito fruto, mas aquele que não está em mim é cortado, porque só vai haver milagre em Jesus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Jesus chegou para o paralítico que estava há 38 anos à beira do tanque e falou: você quer ficar são? E o que o paralítico falou? Não tem ninguém que me ajuda. Jesus podia ter dito assim: eu não perguntei isso. Eu não perguntei se você é um pobre coitado, se você é um sofredor. Não perguntei. Eu perguntei: você quer ficar curado? E ele disse: não tem ninguém que me ajude. Ou seja, transferindo a responsabilidade para as pessoas. Um homem sem fé. Mas qual a sorte daquele homem? Ele estava diante de quem? Da rema de Deus. Jesus então disse: levanta, toma o teu leito e vai para a tua casa. Porque o que Jesus disser está falado, independente de qualquer coisa, porque Jesus é o tempo certo de Deus, é a ação verbal de Deus. Eu tenho que entender o momento para determinar o milagre na sua vida. Eu tenho que entender o momento para determinar o milagre na sua vida, porque senão o milagre não vai acontecer. Você tem que entender o momento para receber o milagre de Deus na sua vida, senão você não vai receber. Mas Jesus, a hora que Ele chegar, a hora que Ele quiser, Ele vai determinar, porque quem marca o tempo é o Senhor Jesus. Glória a Deus. Por isso, quem vive com Jesus, quem anda com Jesus, é diferenciado. Glória a Deus. Quem vive com Jesus, quem anda com Jesus, é uma pessoa diferente, é uma pessoa completamente diferente, é uma pessoa completamente, o seu andar, o seu caminhar é um caminhar de milagre. Quem anda com Jesus, anda com a própria rema de Deus na terra, e as suas oportunidades serão bem maiores do que para todos os outros. Amém? Levante a sua mão e diga glória a Deus. Glória a Deus.